Desde os 18 anos, eu me dediquei praticamente à vivência, ao estudo da mediunidade e à prática das propostas estabelecidas pela codificação kardeciana. Até onde me lembro, aos 4 anos e meio de idade, encontrava-me na casa em que residia minha família, Rua Voluntários da Pátria, número 44, em Feira de Santana. Era uma casa ampla para uma família volumosa. Eu estava brincando na sala quando se adentrou uma senhora e me pediu que chamasse minha mãe. Eu o fiz automaticamente. Minha mãe estava na cozinha e veio. Quando chegou, não viu ninguém, então me repreendeu. Voltou ao trabalho, mas eu não me dei conta que ela não tivesse visto a pessoa que ali estava. E a senhora disse: diga a Ana que é Maria Senhorinha, eu sou sua avó. Então eu chamei minha mãe e disse: olha mãe, ela disse que é Maria Senhorinha e que é minha avó. Minha mãe foi tomada de um susto muito grande, porque ela nunca havia pronunciado o nome da sua genitora. A sua genitora morrera de infecção puerperal quando ela nascera. Então ela puxou a orelha, reclamou e súbito ela parou e perguntou: como é que você sabe o nome de minha avó? Eu disse: é a mulher que aqui está, que está me dizendo. Ela ficou espantada, então carregou-me, levou-me à casa de minha tia e disse: Edviges, este menino enlouqueceu. Minha tia Edviges havia sido a irmã mais velha que a criara. E minha mãe completou: ele está dizendo que mamãe estava em casa. Então minha tia perguntou: onde ela está, meu filho? Ele ficou lá. Mas nesse momento eu a vi entrar pelo corredor. E disse, como uma criança qualquer: ela está entrando. Minha tia, muito séria, perguntou como é que está vestida. Mas eu me recordo que me chamou a atenção a sua saia arrastando no chão, a sua cintura muito apertada e algo que brilhava no busto. Minha tia virou-se para minha mãe, muito séria, e disse: Ana é mamãe. Isso que ele disse que está aqui brilhando é um camafeu que eu coloquei sobre o cadáver dela. Então as duas se abraçaram, perguntaram o que é que ela quer. Penso que desmaiei e não tenho nenhuma ideia. A partir daí começaram os fenômenos. Eu passei a ver os espíritos. Apresentava-se-me uma criança índio-brasileira, de nome Jaguaraçu, e me disse: olha, eu venho brincar contigo todo dia, Divaldo. Nossa casa tinha um quintal muito grande, de alguns hectares. Então nós corríamos pelo quintal. Então a minha mediunidade foi muito tranquila. A partir dos 7, 8 anos, ela passou a ser atormentada, porque eu comecei a ver entidades de mau feitio, espíritos perversos que me ameaçavam e que conviveram comigo durante muitos anos e convivem até este momento. Nesse período da adolescência, chamou minha atenção a presença de um ser que me gerava um grande pavor. Ora, ele se apresentava com chapéus muito grandes, que mais tarde identifiquei serem chapéus mexicanos, e que me levavam a um estado de temor muito grande. Eu não conseguia dormir, porque na hora que ia desprendendo-me do corpo, ele me assediava com outros e eu voltava correndo. Então eu dormia entre meu pai e minha mãe, segurando as mãos de ambos. Foi um período tormentoso para a nossa família. Mas minha mãe, que era um ser especial, me colocava no colo ou entre as pernas, juntava as minhas mãos e me ensinava a orar, a dizer a Deus que aquilo ia passar. Nesse ínterim, eu procurei o apoio da religião que professava a Igreja Católica, porque eu fazia parte do estudo do catecismo, mais tarde da Cruzada Eucarística. Fui presidente da Cruzada Eucarística e todos eram unânimes em dizer-me que se tratava de uma força demoníaca para afastar-me da igreja. Eu então orava, criei calos nos joelhos, mas não consegui modificar de maneira nenhuma. E quanto mais eu orava, mais abria-se-me a visão psíquica e sofri um grande tormento. Foi quando se destacou entre aqueles ditos adversários
Um espírito que me falava do horror que tinha por mim e do desejo imenso que tinha de vingança. Esse coração amigo, durante 40 anos, acompanhou-me e tornou-se-me um anjo protetor. A ele eu devo a renovação interior, a maturidade psicológica, as renúncias, o amadurecimento interno, porque ele era um verdadeiro vigia da minha vida. E dizia, na hora em que tu escorregares, eu te pego e te destruo. Então foi uma juventude que eu não tive tempo para os jogos, os prazeres, as naturais transformações desse período juvenil, porque foi um período sempre caracterizado por muita reflexão, por muitas dores íntimas e por muita busca de Deus. Desde criança, eu tinha a sensação de algo bom que me assistia. Dava-me uma euforia. Era como se tivesse alguma coisa atrás com o ar refrigerado, que na época não existia. Oportunamente eu virei-me e vi uma claridade leitosa que se movimentava informe. Passaram-se os anos e eu passei a identificar essa claridade que se comunicava comigo. Essa voz doce e meiga acompanhou-me desde os 5 anos de idade até hoje. Com o tempo, eu vi identificar que se tratava da benfeitora Joana de Ângeles, que mais tarde se apresentou de uma maneira muito especial. Eu já estava agora penetrando nos ensinamentos espíritas e no dia 5 de dezembro de 1945, é uma reunião muito íntima na residência da família Celso e Eunice Sarroris, nós estávamos orando quando de repente um espírito amigo, Manuel da Silva, era um pseudônimo, disse que não ia mais poder estar dando-nos assistência, porque teria que reencarnar-se. Nós não sabíamos o que era reencarnação e que viria no seu lugar alguém que nos era profundamente vinculados ao grupo e a mim em particular para nos dar assistência. Incorporou então este ser que era a claridade diamantina e leitosa. Quando eu voltei à lucidez, Nilson e o casal amigo estavam chorando e diziam que se eu havia comunicado um espírito generoso e que dissera chamar-se um espírito amigo. Passaram-se os anos e este espírito amigo levou-me à psicografia por primeira vez. E a partir de então, tornou-se-me o anjo tutelar da existência. Eu costumava perguntar-lhe, por que um espírito amigo? E sempre a voz me dizia, é melhor ter um espírito amigo anônimo, como seu companheiro, do que ter um espírito famoso, que não é tão amigo assim. E um dia falou-me que havia participado da codificação e que havia assinado 2 mensagens ao Evangelho segundo o Espiritismo, uma sobre a caridade, a outra sobre a paciência. Mas só mais tarde é que resolveu dar-me o nome, informando que havia sido a reencarnação da abadesa Joana Angélica de Jesus e que anteriormente fora Sor Juana Inês de la Cruz, a poetisa do México, a primeira feminista das Américas, e que no passado bem recuado conhecera Jesus. E que entre aquele passado e Sor Juana Inês estivera ao lado de Francisco de Assis, o pobrezinho de Deus, cantando as glórias da imortalidade. A afeição que nasceu por esse espírito que deu o nome de Joana de Ângeles, um pseudônimo, é indescritível, porque depois de Jesus, nela, encontro repouso, alento e coragem para a vida. Os espíritos me disseram que sou médium pela 2ª vez. Na encarnação anterior, eu teria exercido a mediunidade sem o conhecimento do espiritismo. Naquela oportunidade, alguns compromissos da ignorância levaram-me até a informar que a reencarnação não existia, por uma presunção natural e resultado do desconhecimento das obras de Allan Kardec. Os compromissos negativos não eram muito pesados, porque era uma dedicação total a provar para auditórios especialmente reunidos a imortalidade da alma, as comunicações. E mais tarde, nesta existência, eu me recordo de muitas cenas que tive a oportunidade de conferir na atual existência, viajando aos diferentes países dos quais eu havia estado anteriormente e onde ocorreram aqueles fatos.
Então havia já uma estrutura. Mas Joana de Anjos me disse que entre o período da desencarnação e da atual reencarnação, eu havia frequentado uma escola de médiuns e havia tomado banhos magnéticos, que são uma terapêutica preparatória para que o perispírito possa assimilar melhor os fluidos e naturalmente decodificá-los para apresentar através dos fenômenos de várias ordens. Dessa maneira, eu não tive nenhuma dificuldade nos fenômenos em si mesmos. Esse Jesus modelo e guia que o Espiritismo nos traz, alegrai-vos, vós que chorais, tende confiança, mantende o ânimo, prosseguir sem desalento, voltados para o bem inefável e para o amor incondicional. Jesus, meus filhos, é o nosso caminho. O robustecimento moral adveio-me pela orientação segura dos bons espíritos, a prática do bem, a conduta severa, as exigências estabelecidas por eles para que eu fosse fiel na obra abraçada, para que não me deixasse embair nem iludir pelas fantasias e que pagasse o preço da alta honra de servir. Desde cedo, as vozes generosas de diferentes espíritos, mais de uma dezena, sempre estavam dizendo-me da necessidade de ser fiel ao compromisso abraçado. E como consequência, desde os 18 anos, eu me dediquei praticamente à vivência, ao estudo da mediunidade e à prática das propostas estabelecidas pela codificação kardeciana. A pessoa é médium 24 horas do dia. Da mesma forma que os seus sentidos sensoriais funcionam normalmente, este sentido, que é o sexto de Richer, também está sempre em função. Nós estamos sempre em contato com os espíritos através das percepções, através das inspirações, através desse convívio inevitável. E naturalmente o médium tem uma personalidade muito mais plástica, muito mais sensível. O seu perispírito expande-se com muito mais facilidade pelo treinamento. Todas as comunicações mediúnicas são através do perispírito. O espírito desencarnado não entra no médium como líquido no vasilhame. Acerca-se-lhe perispírito a perispírito e há uma verdadeira fusão desse campo energético em que a entidade desencarnada exerce sobre a encarnada a sua influência psíquica, que é captada pela glândula pineal, que transmite a imagem vibratória às demais glândulas endócrinas e ao sistema nervoso central, operando-se o fenômeno de natureza fisiológica. Exceção feita a audição, a visão, a clareaudiência, a clarividência, que são fenômenos de uma outra estrutura. Mas a psicografia, a psicofonia, a psicopictografia, a faculdade da música e outras manifestações dessa natureza, como também os fenômenos de ectoplasmia, são sempre todos eles perispírito a perispírito. E uma perfeita fusão da qual a personalidade dominante, a desencarnada, suplanta a personalidade dominada, que se torna dócil ao seu comando. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, a tomada vai ao plug, e ali passa o campo da energia e se manifestam os fenômenos decorrentes dessa mesma energia. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, tratando das sessões mediúnicas sérias, fala que elas devem ser realizadas por um grupo de pessoas que se conheçam entre si, que se estimem e que tenham propósitos superiores, a fim de que as entidades que sejam atraídas por essas mentes sejam igualmente entidades superiores. As reuniões devem ser trabalhadas dentro do critério cristão. Iniciar com uma prece, uma leitura, breves comentários e depois os médiuns disciplinados
necessariamente educados nas suas faculdades, permitirem o intercâmbio do mundo espiritual, especialmente das entidades sofredoras, porque são esses nossos irmãos da retaguarda que necessitam do pábulo divino, que pode ser desministrados através da psicoterapia do orientador espiritual que se encontra encarnado na Terra. A reunião mediúnica é um momento muito grave da prática do Espiritismo. E o próprio Allan Kardec, que dirigiu inúmeras dessas reuniões, deu-nos o exemplo de sisudez, de seriedade e de perguntas nobres que se devem fazer aos espíritos, seu caráter frívolo, interesseiro e ao mesmo tempo egoístico que nos é peculiar. O repositório de sabedoria que médium algum pode desconsiderar é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Naturalmente, depois de ter lido o Livro dos Espíritos, para poder conscientizar-se de o que é a doutrina espírita. O Livro dos Médiuns faz a abordagem mais profunda que eu conheço, e há 60 anos que eu leio diariamente, como também estudo diariamente o Livro dos Espíritos. Ao lado dessa obra básica, nós hoje dispomos de todo um trabalho fabuloso, que é a coleção André Luiz, através do venerando apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Também sugiro que se leiam os livros publicados pela médium Ivone do Amaral Pereira. Tive a honra de conhecer Dona Ivone do Amaral Pereira como Chico Xavier e considero Dona Ivone em uma colocação algo delicada, o Chico Xavier de saias, porque era portadora de uma polivalência mediúnica impressionante. Praticava a caridade em todos os seus setores, em gênero, número e grau, e entregou a sua vida preciosa ao exercício da doutrina espírita. E sem qualquer sentimento de pudicícia, nós sugeriríamos as obras de Manuel Filomeno de Miranda, das quais estão exaradas lições preciosas para o estudo e a vivência da mediunidade. A mediunidade é neutra, como a inteligência, como a memória, como as aptidões artísticas. Sempre houve médiuns na Terra, desde os primeiros hominídeos, que os fenômenos espirituais apresentavam-se, razão porque a crença na imortalidade é tão antiga quanto a evolução do próprio pensamento. Com Allan Kardec, nós adquirimos a consciência da mediunidade, que deve ser direcionada para o fim superior. Daí surgiu a mediunidade espírita, que Chico Xavier chamava docemente como a mediunidade com Jesus. O médium espírita é aquele que cumpre fielmente o compromisso, que exerce cristamente o exercício da mediunidade, conforme asseverou o codificador. A mediunidade não pode, portanto, ser aplicada para fins indevidos, nem interesseiros. Não pode ser transformada no meio de vida, através do qual o médium receba quaisquer benefícios imediatos, dinheiro, promoções, viagens, presentes. Temos a nossa vida de cidadão normal, exerçamos os nossos deveres familiares e as horas de recreação, aquelas horas extras de ócio ou que iríamos dedicar para outros prazeres, reservemos-las para a mediunidade, que não tem preço. Tratando-se de uma faculdade muito delicada e muito escorregadia, é óbvio que ela apresenta perigos que somente a vigilância pode evitar. Um dos maiores perigos no exercício da mediunidade é a obsessão por fascinação. Quando o médium se atribui missões que estão apenas na sua imaginação, quando se considera diferente para melhor das demais pessoas, quando acredita que está sempre certo, então este é um dos maiores perigos, porque o indivíduo encontra-se sob a inspiração de entidades inferiores que o levam ao ridículo sem que ele se dê conta. A mediunidade, no seu exercício, não pode prescindir da naturalidade do médium, da sua humildade, da sua alegria de viver,
Confunde-se a mediunidade com uma certa maneira de uma vida religiosa em que o indivíduo deve alienar-se do mundo. De maneira nenhuma. Temos que estar entre as criaturas para melhor ajudarmos as criaturas. E se nós encontramos na mediunidade, na doutrina espírita, a alegria de viver, por que não expressá-la? Jesus era a boa nova, a alegria da vida no semblante tranquilo. Chico Xavier era portador de uma jovialidade, de uma alegria infinita de viver. Um excelente narrador de casos. As suas experiências, mesmo aquelas danosas, ele contava com xistes impagáveis. Então merece que nós, que estamos no exercício da mediunidade, estejamos sempre vigilantes. E enquanto não ocorre a nossa desencarnação, estamos sempre em perigo. Nenhum médium, nenhum cidadão, nenhum trabalhador do bem pode considerar-se vitorioso enquanto ainda no corpo físico. Um dia Emmanuel disse a Chico, e ele me contou, numa viagem de 1000 quilômetros, se a pessoa falta apenas 10 metros para atingir o tempo, não pode dizer cheguei, porque pode ter um abismo e não encontrar ponte. É necessário, portanto, somente depois, quando fizer a avaliação, que se considerará triunfante, como dizia o apóstolo Paulo, dá conta da tua administração, depois de exercido o ministério que foi abraçado. Qualquer expressão mediúnica é sempre credora de um exercício prolongado. Desenvolvemos a inteligência, exercitamos a memória, adquirimos as habilidades artísticas e culturais através do exercício, da repetição. A psicografia não é de outra forma. Chico Xavier psicografou durante mais de 70 anos da sua preciosa existência. Ao desencarnar e deixar-nos este legado extraordinário, podemos ter ideia do número de horas que ele passou psicografando. Ele começou seu ministério em 1927. Em 1931, publicou o primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. É um marco histórico. Também eu comecei a psicografar em 1949. Por volta de 1960, os espíritos pediram para queimar tudo. Havia publicado 4 mensagens apenas. E eu fui tomado de estranheza, as mensagens eram tão bonitas. Mas Joana de Anjos me disse que era um exercício. Eu desejei guardá-las, ela disse que não. Nós iríamos continuar psicografando sem pretensão nenhuma. E assim fizemos. Em 1964, o professor Carlos Pastorino, que lia normalmente as mensagens em páginas soltas que um amigo do Paraná publicava, disse-me: Divaldo, por que não vamos reunir isso em um livro? Porque você considera a página solta, te bota num lugar, não sabe onde está. E no livro fica muito bem fechado. Então ele sugeriu que eu pedisse orientação aos espíritos. E Joana de Anjos me disse: a tua tarefa não é a psicografia, mas poderemos ampliar o teu campo de trabalho. Vamos publicar um livro que eu selecionarei as mensagens. E surgiu Messe de Amor, que nós apresentamos no Rio de Janeiro, no Ministério da Fazenda, no dia 5 de maio de 1964. Daí para cá, já psicografamos e divulgamos, publicamos mais de 205 livros, com alguns que estão no prêmio. No entanto, de repente surge uma avalanche de livros ditos mediúnicos que não resistem à mínima crítica nem à mínima observação. Nomes famosos, venerandos, como o de Chico Xavier, encontram-se aí colocados de maneira pejorativa, ridícula. Personalidades ateias e específicas como Freud, falando a respeito do espiritismo, não tem a menor justificação. Entidades administradoras dos destinos de parte do planeta da Terra, sendo auxiliares de médiuns insensatos que se utilizam dos seus nomes para ridicularizar, sem dar-se conta da doutrina espírita, veículos que são de espíritos zombeteiros. Necessitamos ter muito cuidado. Psicografar não há pressa, não é um campeonato no qual nós vamos competir uns com os outros, como aliás acontece. É um trabalho de renúncia, de abnegação. E noto, por exemplo, amigos que eram pessoas normais, de repente tornam-se médiuns e publicam livros e pedem prefácios mediúnicos e desejam opiniões. Nós deveríamos parar um pouco para refletir mais. O Espiritismo merece muito mais respeito e maior consideração de nós.